Boa tarde, boa noite, quer dizer. Que bom estarmos juntos novamente para refletirmos naquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Vamos orar? Senhor amado, nós sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos e o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Nada foge ao teu conhecimento, nada foge à tua vontade perfeita e soberana. Te agradecemos pelo teu cuidado amoroso e pedimos agora que teu Espírito Santo continue iluminando a nossa mente para que possamos compreender e obedecer e viver conforme os ensinos e os princípios da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos falado pela manhã sobre Moisés. Não foi um homem perfeito, foi um homem que cometeu erros. E por conta de um grave erro que ele cometeu, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida, porque teve um momento em que Deus havia dito para ele falar a rocha, mas ele feriu a rocha, e já era a segunda vez que ele iria ferir a rocha representava Cristo, e a rocha, ao falar, iria fluir água, mas ele feriu a rocha por conta da sua desobediência. Ele foi impedido de entrar na Terra Prometida. Mas não deixa de ser um homem admirável, não deixa de ser um homem digno de ser imitado por suas qualidades. Nós destacamos aqui na manhã desse dia que ele foi um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem dependente de Deus, perseverante e um servo. E essas são qualidades que nós devemos ter em nossa vida também. Essa é a razão porque ele é muito admirado pelos judeus e pela tribo de Israel. E também ele reuniu sobre si algumas funções extremamente importantes na liderança do povo de Israel. Eu cataloguei aqui pelo menos 4 funções. Primeira função de legislador, até porque foi ele que escreveu o Pentateuco, não partiu dele, partiu de Deus, porque foi uma obra inspirada por Deus. Mas foi a caneta das mãos de Moisés que deu ao povo de Israel a legislação para eles seguirem. Ele foi um estadista, por conta de que foi o líder do povo de Israel, e partiu dele toda a administração do povo de Israel. Ele foi juiz, lembram-se que ele também julgava as causas do povo de Israel, até que o Jetro, seu sogro, olhou para ele e disse: olha, você vai perecer, e bem como o povo vai perecer, tendo sob a sua responsabilidade todo este povo. Então ele orientou que se dividissem em grupos para que somente as questões maiores chegassem a si, e as menores pudessem então ser julgadas pelos juízes menores. Ele fez o papel de profeta, por conta de que ele proferiu a palavra de Deus, e também fez a função de sacerdote, porque muitas vezes também ele fez esse papel até instituir a tribo de Levi e a família de Arão para exercer esse ministério. Embora todas as suas funções, ele ainda é um ser humano falho e que Cristo é superior a ele. No versículo 6 de Hebreus 3 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então esse texto serve como um alerta a todos nós. Por que um alerta? Porque os seres humanos têm a mania de endeusar pessoas. Vamos lembrar que eles estavam deixando Cristo e retornando para Moisés. E agora o autor de Hebreus fala: não, Moisés foi um ótimo legislador, ele teve muitas qualidades, mas ainda Cristo foi superior a ele. Mas nesses dias há uma tendência das pessoas em endeusarem outras pessoas. Os seres humanos, pelo engano do seu coração, têm a mania de idolatrar pessoas, colocando-as muitas vezes acima de Cristo e até da palavra de Cristo. Então, esses líderes humanos, das quais muitas vezes nós idolatramos, passam a ter uma palavra superior à própria palavra de Deus.
Isto é um terrível engano. Não foi sem razão que Deus ocultou o lugar do sepultamento de Moisés. Se nós olharmos para Deuteronômios, capítulo 34, Deus ordenou que Moisés subisse a um determinado monte e ali então Deus sepultou a Moisés. Diz assim em Deuteronômios capítulo 34: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O Senhor, o sepultou na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então Deus, na sua infinita sabedoria, sabendo que o ser humano tem uma tendência enorme para a idolatria, ele preferiu sepultar e ocultar o corpo de Moisés. Assim, o povo não cairia neste terrível pecado de idolatria. Há muitos líderes que gostam de ser idolatrados. Falam como se tivesse a última palavra, que devem ser obedecidos cegamente. E esses líderes também incorrem num grande erro, num grande perigo, de se colocarem acima da palavra de Deus. E isto é um grande perigo, não somente para si, como para as igrejas das quais eles lideram. Eles querem muitas vezes maior projeção do que o próprio Cristo. Então esse texto de Hebreus capítulo 12 serve para nos lembrar que Cristo Jesus está acima de tudo e de todos. Na verdade, a nossa atitude como seres humanos, ou aqueles que exercem autoridade na Igreja de Deus, deve ser a mesma atitude que teve João Batista. No livro do Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 25 a 30, nós encontramos as seguintes palavras. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então estavam falando para João acerca de Jesus. Respondeu-lhe João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. E é assim que tem que ser em nossa vida. Nós temos que diminuir, porque somos menores mesmo. E Cristo tem que crescer em nossas vidas. Ele deve ser obedecido, amado, respeitado sobre tudo e sobre todos. O pastor fiel, o líder fiel, que deve ser acatado e respeitado e obedecido, é aquele que prega a palavra de Deus, que a expõe com fidelidade. Não é aquele que tira o texto do contexto e o usa como pretexto. Ele tem que ensinar a palavra de Deus. E nós, e as pessoas, as ovelhas, devem agir como os cristãos da cidade de Bereia. Quando Paulo e Silas chegaram na sinagoga de Bereia, a Bíblia fala que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode ficar acima da palavra de Deus. Os pregadores, os pastores, eles devem ser fiéis na pregação e na exposição da palavra de Deus. Não é a sua palavra pessoal, é a palavra de Deus que deve ter autoridade sobre as nossas vidas. Portanto, a nossa confiança e fidelidade deve ser exclusiva a Cristo. Portanto, devemos dar atenção às exortações que se seguem neste capítulo de Hebreus, capítulo 3. A Bíblia fala assim, hoje. Então, este alerta é para agora, é para esse momento, não é para amanhã. Nós temos que permanecer vigilantes o tempo inteiro. Hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre no tempo presente. Hoje, nós precisamos pensar sobre isto. E ele diz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso próprio coração. Jeremias 17:9 fala, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Evangelho de Mateus diz que do coração do homem procedem maus desígnios. Então nós não podemos colocar toda a nossa confiança naquilo que nós pensamos, naquilo que nós entendemos por nossa conta, naquilo que o nosso coração diz, porque o nosso coração é enganoso e ele pode cair no grande perigo de se endurecer, ficar insensível. E eu gostaria que você considerasse juntamente comigo quais são algumas causas que podem levar ao endurecimento do nosso coração. Primeira causa que eu quero destacar aqui, que é um grande perigo para nós, é que se nós nos tornarmos indiferentes à palavra de Deus. E essa indiferença se mostra pela nossa negligência de ler as Escrituras. Essa indiferença se mostra pela nossa negligência de estudar a palavra de Deus, de nos dedicarmos a conhecer através do estudo das Escrituras qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então essas atitudes de indiferença se revelam através da negligência e isto pode levar ao endurecimento do nosso coração. A segunda causa que pode nos levar ao endurecimento do nosso coração é a incredulidade. É não acreditar mesmo naquilo que a palavra de Deus diz. E às vezes para nós, seres humanos, que temos uma mente contaminada pelo pecado, cujo coração muitas vezes é dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela avareza, nós podemos cair no grande erro de sermos incrédulos àquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Nós precisamos crer em tudo aquilo que Deus coloca para nós em sua palavra. E a incredulidade é um perigo muito grande. A palavra de Deus, no texto de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração da incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então a incredulidade, além de promover o endurecimento do nosso coração, nos afasta cada vez mais de Deus. Somente a palavra de Deus nos aproxima dele. E precisamos atentar muito para estas verdades. Então a indiferença, a desobediência à palavra de Deus, a incredulidade à palavra de Deus. E a terceira causa que nos leva ao endurecimento é a desobediência à palavra de Deus. Então não basta somente entender, conhecer a vontade de Deus, mas nós temos que aplicar o nosso coração a obedecer e praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Isto é muito sério, porque se nós desobedecermos a palavra de Deus, com certeza nós poderemos ter um endurecimento do nosso próprio coração. Isto traz grande prejuízo para a nossa vida espiritual.
E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 3, versículo 13, exortai-vos mutuamente. Então, esse é o ministério da igreja. Um irmão ou exortar a outro irmão. Se nós, como cristãos, percebermos que um irmão em Cristo está agindo em desobediência à palavra de Deus, nós temos a autoridade, mas devemos fazê-lo com amor, de exortar esse irmão a voltar para os santos caminhos do Senhor. Então, irmãos, para concluir a reflexão desta noite, digo o seguinte: se formos vencidos pelo endurecimento do nosso coração, as consequências poderão ser muito sérias. Se nós formos vencidos pelo endurecimento do nosso coração, as consequências não serão boas. Se nós atentarmos aquilo que a palavra de Deus diz, aqui em Hebreus, no capítulo 3, que nós estamos estudando, se nós seguirmos nos versículos 17 até o versículo 19, nós vamos observar a séria advertência e exortação que Deus coloca para nós. Ele diz assim, versículo 17, vou ler a partir do versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então ele está dizendo que toda aquela geração se mostrou rebelde com relação à ordem de Deus. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então veja bem, aquelas pessoas se rebelaram, não foi contra Moisés, foi contra Deus. E por conta disso, eles caíram no deserto. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eu penso, irmãos, que nós como cristãos, nós podemos perder muitas bênçãos de Deus. Se nós permitirmos que o nosso coração se endureça por causa da indiferença, por causa da incredulidade, por causa da desobediência. E se isto acontecer, nós é que seremos privados das bênçãos de Deus. Pelo contrário, se nós mantivermos o nosso coração firmados na palavra de Deus, em obediência, confiantes nesta palavra, corações sensíveis, corações de carne, corações quebrantados diante do Senhor, haverá grandes bênçãos a serem derramadas em nossas vidas. E o meu desejo, o meu desafio é que você possa ser alguém que venha desfrutar de muitas, mas muitas bênçãos do Senhor, por ter uma vida consagrada ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, irmãos, que esta meditação possa fazer uma grande diferença na sua vida. Vamos mais uma vez curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez nós agradecemos pela Tua palavra que nos exorta, Deus, a termos Cristo como Senhor da nossa vida, a sermos vigilantes para não cairmos na idolatria, de colocarmos pessoas acima de Cristo e da Tua palavra, e também não queremos nos projetar acima daquilo que Cristo, acima da própria pessoa de Cristo. Que sejamos pessoas humildes, que sejamos pessoas confiantes na Tua palavra, pessoas obedientes à Tua palavra, Senhor. E assim, como fruto desta atitude, sejamos também portadores das Tuas ricas bênçãos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.